Lucas capítulo 7, verso 1 a 10, diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem, e ao meu servo faze isto e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Que Deus abençoe a sua palavra. Como digo sempre aos irmãos, a parte mais importante do sermão acaba de ser entregue. A parte mais importante é a palavra que foi lida, porque esta é a palavra de Deus. Agora, na dependência do Espírito Santo de Deus, nós vamos orar pedindo que Ele ilumine o nosso entendimento e o entendimento do pregador para aquilo que nós vamos prospectar desta palavra. Por favor, curve a sua fronte onde você está. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Suplicamos agora pela aplicação dela ao nosso coração e ao coração de tantas pessoas que também nos acompanham através da internet. Deus bendito, glorifica o nome de Jesus neste encontro. Nós tributamos e transferimos para o Senhor toda a glória nesta hora e rogamos pela operação do Espírito Santo aqui. Porque como teu servo Spurgeon disse, eu creio no Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, nos ajude nesta hora na transmissão da palavra bendita para que os corações sejam alcançados. Esta oração que eu faço humildemente em um nome bendito e santo de Jesus. Amém. A igreja, por favor, se assente. Essa história que acabamos de ler, ela está registrada em dois evangelhos. No Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Preferimos esta leitura por alguns detalhes que estão presentes nela. E à guisa de introdução, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, daqueles que nos acompanham, para pelo menos 4 pontos importantes nesta hora. Primeiro, o contexto do milagre. Diz Lucas neste Evangelho que Jesus tinha acabado de pregar o seu sermão mais famoso, o Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus apresenta a plataforma do seu reino. Jesus chama o discipulado e apresenta as implicações do discipulado. Seguir a Jesus é um projeto maravilhoso, mas é um projeto que também exige de nossa parte muita renúncia. E Jesus não esconde isso dos seus ouvintes. Ele prega a palavra, ele anuncia aquilo que ele espera e chama as pessoas para virem segui-lo, mas ele diz quais são as implicações e o preço desse discipulado. Se você quer ser um crente em Jesus Cristo, precisa saber de antemão que há um preço a ser pago e esse preço exige de nossa parte muita renúncia. Mas diz Lucas que Jesus tinha acabado de pregar. E quando ele acabou de pregar, segundo o relato de Mateus, um leproso, um homem coberto de lepra, diz o texto, aproximou-se de Jesus pedindo a ele que fosse então limpo. E não bastou esse fato, diz a Bíblia, que também Jesus foi abordado por algumas pessoas
clamando em favor do servo do centurião. É importante que nós olhemos para isso, porque tudo isso que está acontecendo aqui está acontecendo depois que a palavra proclamada. A palavra de Deus anunciada no poder do Espírito Santo sempre provocará algum efeito naqueles que ouvem. E um homem coberto de lepra se aproxima, porque certamente tinha ouvido de algum modo a pregação que Jesus havia feito. As pessoas que procuram Jesus para clamar em favor deste servo também tinham acabado de ouvir esse sermão, senão Lucas não teria dado essa informação tão importante para nós. E a expectativa do meu coração é que a palavra de Deus, uma vez mais proclamada neste lugar, promova neste lugar reações e possivelmente a reação que esperamos, que é o encontro pessoal com Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o lugar do milagre. Tanto Mateus quanto Lucas diz que este milagre foi operado em Cafarnaum. Eu tive o privilégio de pisar em Cafarnaum. Cafarnaum é uma pequena cidade hoje, mas muito importante nos dias de Jesus. Era uma cidade marítima, onde a maior parte dos discípulos de Jesus fixava residência. E é possível que em algum momento do seu ministério, ali Jesus também tenha fixado a sua. É nessa cidade que o milagre vai acontecer. E note que dos 35 milagres que estão registrados nos evangelhos, que foram realizados por Jesus no seu ministério público, 11 desses milagres aconteceram em Cafarnaum. Essa cidade foi o palco praticamente de 1/3 dos grandes milagres operados por Jesus Cristo, e agora vai acontecer mais um. Diz o texto que Jesus tinha acabado de entrar em Cafarnaum. Provavelmente Jesus estava vindo de alguma incursão naquelas cidades da Galileia, e logo que ele chega, ele é abordado. O lugar do milagre, essa cidade que foi o QG do ministério de Jesus, a base principal do seu ministério. Em terceiro lugar, a justificativa do milagre. Diz a Bíblia que esse centurião não se sente digno de ir à presença de Jesus, e ele então pede a ajuda de algumas pessoas, de alguns anciãos dentre os judeus, para ir ao encontro de Jesus e fazer esse clamor. E note que aqui acontece um fato inusitado. Os judeus tinham ódio dos romanos, e os romanos olhavam com desprezo para os judeus. Para os romanos, os judeus era considerada uma raça imunda. E por sua vez, os judeus tinham a expectativa da chegada do Messias, porque acreditavam que quando o Messias chegasse, então ele destruiria o poder dos romanos. Mas aqui judeus estão indo à presença de Jesus para clamar em favor de um romano. E eles dão a justificativa para isso. Eles dizem a Jesus: faça esse milagre, porque esse romano é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu para nós uma sinagoga. Eu acho isso extraordinário, porque aquele homem tinha uma grande autoridade. Aquele homem foi colocado como um representante do Império Romano na cidade de Cafarnaum. Era um posto avançado, era um posto militar. Ele está ali para conter qualquer revolta entre o povo. Mas o fato dele ocupar uma posição como essa não endureceu o coração dele. Ele continuou sensível. Ele se tornou amigo daquelas pessoas que ele deveria subjugar. Ele, inclusive, financiou a construção de uma sinagoga, sendo ele uma pessoa gentia. Parece que essas coisas não interferiram no caráter dele. Alguém disse: se você quer conhecer uma pessoa, dê a ela poder ou dinheiro. Pois esse homem tinha poder nas suas mãos, porque ele comandava uma centúria. Mas a posição que ele ocupava não interferiu no caráter dele. Ele manteve um coração dócil e amigo das pessoas. Se você subir um degrau a mais, se você alcançar o pináculo naquilo que se chama o extrato social, que isso não mude quem você é. Eu lembro a experiência de um jovem atleta do basquete americano, da NBA, e tentaram corrompê-lo, mas ele conseguiu se manter íntegro. E um dia os repórteres perguntaram a ele qual era o segredo. Ele disse: eu nunca me esqueço das minhas origens. Nunca se esqueça de onde você veio.
Não se esqueça a família de onde você veio. Não esqueça os sacrifícios que os seus pais fizeram para que você estudasse. Não esqueça o lugarzinho pequeno de onde você saiu para galgar os degraus mais altos. Mantenha o seu caráter, lembre-se sempre das suas origens. Aliás, esse foi um dos segredos de José, porque José foi levado para a corte no Egito, mas ele não se esquecia do seu pai e da terra dos seus pais. Manter a lembrança das nossas origens faz com que o nosso caráter se mantenha íntegro e reto. Em quarto lugar, é importante olhar para o pedido do milagre. Diz a Bíblia que esses judeus, anciãos, líderes do povo de Israel, foram à presença de Jesus fazer um pedido. O pedido era para um jovem, um rapaz que estava de cama. Mateus capítulo 8, versículo 6 diz que ele estava paralítico, diz que ele estava de cama e ele estava sofrendo horrivelmente. Acontece que esse rapaz era um servo, era um escravo. E esse é um outro fato inusitado da história. Porque no Império Romano os escravos eram considerados como ferramentas vivas para o trabalho. Aqueles escravos eram considerados como coisas. Mas a Bíblia diz que ele era muito estimado pelo seu senhor. Ele era amado pelo seu patrão. Ele era amado por aquele que o comprou um dia. Que coisa maravilhosa! Esse centurião não perdeu a noção de que as coisas a gente usa e as pessoas a gente ama. Um dos grandes problemas da nossa sociedade atual é que nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Mas nós devemos aprender a fazer o inverso. Nós temos que usar as coisas e amar as pessoas. Nós temos pessoas que não gostam de dar carona porque vão sujar o seu carro. Elas amam mais as coisas do que as pessoas. Aprenda a usar as coisas, a ver as coisas como bens materiais e aprenda a amar as pessoas mesmo que elas estejam um ponto abaixo na sua escala social. Esse centurião amava e estimava o seu servo e queria vê-lo curado. Que implicações nós temos nessa história? Quais são as lições principais que eu quero trazer a vocês no corpo do sermão? Primeiro, lembrar o fato de que o centurião ouviu falar de Jesus. Tudo que eu vou falar aqui hoje à noite, todo o cerne desse sermão, começa exatamente pelo fato de que alguém parou para ouvir falar de Jesus Cristo. Aqui nessa cidade eu já abordei muitas pessoas e houve pessoas que disseram que não estavam dispostas a ouvir. Pois a Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. E diz Lucas que este homem ouviu falar de Jesus. E preste atenção, ele era um homem muito ocupado. Ele era um centurião. Ele comandava uma corporação com 100 soldados. Ele estava num posto militar avançado. Cafarnaum era uma cidade estratégica, e ele estava ali para conter a presença de inimigos e para manter os judeus em ordem. Ele devia ter muito trabalho na sua centúria. Ele devia ser uma pessoa muito ocupada. Ele estava numa posição não só de destaque, mas de muita responsabilidade. Mas o fato dele ser muito ocupado não o impediu de parar para ouvir a respeito de Jesus. Alguém falou para ele como que Jesus tratava as pessoas, como que Jesus curava os enfermos, como que Jesus libertava os cativos. E ele foi ouvindo, E note que o servo dele estava sofrendo com uma enfermidade incurável. Mas aquela palavra que ele ouviu a respeito de Jesus acendeu uma centelha de fé no coração dele. É por isso que a gente tem que parar para ouvir sobre Jesus. Ouvir sobre a palavra de Jesus. Essa é a razão porque o púlpito dessa igreja se ocupa sempre da pessoa e da obra de Jesus Cristo, porque é isso que promove a fé no coração da gente. Mas eu louvo a Deus, não apenas porque ele parou para ouvir sobre Jesus Cristo, mas eu louvo a Deus também por aquele que um dia parou para falar sobre Jesus para ele.
O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, seu filho na fé, na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 2, disse assim para Timóteo: Timóteo, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Você precisa falar de Jesus. Há pessoas que dizem assim: pastor, eu falo com a minha vida. É verdade, a sua vida fala muito. Dizem que a nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras. Mas o fato de a nossa vida comunicar a mensagem não significa que essa mensagem não deva ser verbalizada. Você precisa falar de Jesus. Precisa falar sobre aquilo que Ele é capaz de fazer na vida das pessoas. E em falando e em compartilhando, esta fé certamente vai brotar no coração de alguém, como brotou no coração deste homem, que pertencia a uma outra terra, uma pessoa de destaque na sociedade, uma pessoa que estava no pináculo na cidade de Cafarnaum. Segundo lugar, é importante notar que este homem, ao ouvir falar de Jesus, foi à procura dele e clamou a Jesus por socorro. Só Jesus podia socorrer. Sabe, tem um momento na vida da gente em que Deus permite, e ouça, olha para mim por favor, tem um momento na vida da gente que Deus permite que a gente fique numa situação tal que você chega à seguinte conclusão: ah, se Deus não me ajudar, não tem saída, não tem solução. Imagina, esse homem era um centurião romano, esse homem tinha uma função social importante, ele era estimado na comunidade onde ele estava inserido, ele era amigo dos judeus. Mas ele tem um amigo em casa, doente, morrendo, e ele já não tinha mais a quem clamar. Possivelmente ele tinha muito dinheiro, ele podia pagar o médico. Pela influência que a posição dele lhe dava, ele podia pedir a qualquer pessoa, para algum médico, para ajudar o seu servo, mas até mesmo os médicos que ele havia chamado, disseram para ele: nós não temos mais o que fazer. E ele chegou nesse momento de emparedamento, em que não há mais resposta nem solução humana para o seu problema. E às vezes Deus permite que isso aconteça conosco. Você pode ter todo o recurso, você pode ter o convênio médico que quiser, você pode ter tudo, mas você chega ao momento que diz assim: ah, se não for o Senhor, ah, se não fosse o Senhor, como disse o salmista no Salmo 124. Deus permite isso exatamente para levar você à presença de Jesus Cristo. Quando todos os recursos da terra falharam, quando todos os recursos se esgotaram, disseram para ele: alguém cujos recursos nunca se esgotam é Jesus de Nazaré. E ele então foi impelido à presença de Jesus. Benditas necessidades que nos empurram para a presença de Jesus. Disse o profeta Naum no capítulo 1, versículo 3, que Deus faz da tormenta o seu caminho. Às vezes Deus permite uma tormenta na nossa vida. Às vezes Deus permite um problema difícil na nossa vida para nos empurrar para a presença bendita do Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, olha comigo, o centurião mostrou grande humildade. Diz a Bíblia que ele não se dispôs a ir pessoalmente a Jesus Cristo, porque ele não se julgou digno de falar com Jesus pessoalmente. E alguém disse que a noção da nossa dignidade reside no fato de reconhecermos a nossa indignidade. Esse homem foi muito digno no momento em que reconheceu que era indigno de estar na presença de Jesus. Então ele pediu aos judeus, para os líderes religiosos da sua comunidade, que fossem falar com Jesus a seu respeito, porque ele mesmo não se julgava digno de estar diante do Senhor. Mas sabe o que é curioso? É que quando os judeus chegaram na presença de Jesus, disseram assim: Senhor, ajude o centurião e cure o servo dele, porque ele é muito digno. Os judeus diziam que ele era digno, mas ele mesmo não se reconhecia assim. Ele se julgava na presença de Jesus indigno. Aqui está o vértice da salvação.
Sabe como você pode ser salvo? A partir do momento que você reconhece quem de fato você é. Você é um pecador indigno, mas que pode chegar àquele que é digno, e aquele que é digno vai perdoar você, vai salvar você, vai restaurar a sua vida completamente. Este homem está aqui mostrando muita humildade, e a humildade, ela faz com que a gente suba degraus. A Bíblia diz, lá em Isaías 55:15, que o Senhor, o Altíssimo, aquele que habita nas alturas, Ele também habita com o contrito de espírito e com o humilde. Aquele que habita lá no alto, Ele também habita aqui com aquele que é contrito e humilde de coração. Quantos humildes de coração nós temos aqui? Levanta a sua mão. Você é humilde de coração? Você só não pode colocar aquela medalha no peito, não é? Porque tem uma igreja que deu para o seu pastor, porque reconheceu que o pastor era uma pessoa muito humilde e deu a ele uma medalha, a pessoa mais humilde da terra. E agora o pastor, para todo lugar que ia, colocava medalha, para todo mundo saber que ele era muito humilde. Só não coloque a medalha, mas você precisa ser humilde de coração. Porque Tiago, no capítulo 4, versículo 6, ele disse que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá o quê? Graça aos humildes. E este homem foi humilde. Ele se portou dignamente na presença de Jesus. E em quarto e último lugar, a Bíblia diz que este centurião, ele creu no poder de Jesus. É curioso que ele vai declarar para Jesus. Ele disse: Senhor, eu também sou uma pessoa sujeita à autoridade. Você sabe que para alguém comandar tem que aprender a ser comandado. Hoje Deus me deu a liderança da igreja, estou há 35 anos como pastor e 20 anos praticamente aqui em São Roque. Boa parte da minha vida tem sido aqui, boa parte do meu ministério tem sido aqui. Mas eu digo a vocês que antes de estar na liderança da igreja, um dia eu fui liderado. E um dia eu fui um bom liderado daqueles que estavam no comando da igreja. E eu digo sempre para as pessoas que para você liderar bem, você precisa aprender a ser uma pessoa liderada. E este homem disse: Senhor, eu também sei o que é estar debaixo de autoridade. Quando alguém me dá uma ordem e é superior, eu a obedeço. Mas eu também sei liderar. Porque eu tenho soldados às minhas ordens e eu digo a este: vai, e ele vai. Eu digo a esse: vem, e ele vem. Eu digo àquele: faz isso, e ele faz. Eu sei o poder de uma palavra cheia de autoridade. Quando ele diz isso, ele diz assim para o Senhor Jesus: Senhor, eu sei que o Senhor também tem autoridade. Eu tenho muita autoridade, mas eu sei que a sua autoridade é maior do que a minha. Então dá uma palavra só, dá uma ordem só, e o meu servo vai ser curado. Sabe o que eu acho curioso? É que ele não viu nenhum milagre. Ele só ouviu falar de milagre. Ele só ouviu falar do poder de Jesus, mas creu que se Jesus desse uma palavra só, a cura ia acontecer. A palavra de Jesus é poderosa. Lembra você que o servo dele estava completamente desenganado? Mas ninguém está desenganado enquanto Jesus não der a sua última palavra, porque a última palavra sempre é a palavra de Jesus. Sempre creia nisso. Agora veja, esse homem um dia ouviu falar de Jesus. A palavra que ele ouviu a respeito de Jesus produziu um grande efeito no coração dele. Mas o que ele fez agora também vai trazer efeito no coração de Jesus. É interessante isso. Jesus ficou admirado com o que ele fez. Olha comigo, por favor, as implicações finais, e assim que eu vou concluir a minha fala. Em primeiro lugar, Jesus ficou como? Maravilhado. Quando aquele homem disse: Senhor, eu também sou sujeito à autoridade, e eu sei que o Senhor tem autoridade, manda só uma palavra, e o meu servo vai ficar curado. Diz a Bíblia que Jesus ficou admirado. Jesus falou: esse camarada me surpreendeu. E sabe, nos evangelhos, somente 2 vezes Jesus vai ficar admirado com a fé de alguém. No caso da mulher cirofenícia,
que um dia chegou à sua presença, ela fez uma viagem, deixou a filha em casa, endemoniada. Diz a Bíblia que a filha estava horrivelmente endemoniada em casa, e ela ouviu falar de Jesus também, e foi procurando Jesus, fez uma incursão naquelas cidades de Decápolis, até que encontrou o Senhor e disse: Senhor, manda uma palavra. E Jesus disse assim para ela: vai, a tua filha já está curada. E ela voltou para casa firmada naquela palavra de Jesus, e ela encontrou a sua filha em casa restabelecida. Mas diz a palavra que quando Jesus ouviu sobre a fé dela, admirou-se da fé dela e elogiou, dizendo: nunca achei uma fé igual, nem mesmo em Israel. E agora é a segunda vez no seu ministério que Jesus mais uma vez vai dizer a respeito da fé de alguém: nunca encontrei uma fé igual em Israel. David Neely disse que quando Jesus disse isso, não está fazendo uma crítica a Israel, ele está apenas fazendo uma observação, que a fé que tocou o seu coração, que a fé que produziu admiração no seu coração, não foi encontrada entre os judeus, mas exatamente entre os gentios. E aqui Jesus está sinalizando que a salvação não é apenas para os judeus, mas também para aqueles que pertencem a outras raças, inclusive os romanos, como temos aqui. Fé é tudo, fé é muito importante. E que Jesus encontre essa centelha de fé no seu coração, capaz de dizer: a sua fé me deixou bastante surpreso, viu? Segundo lugar, olha comigo, Jesus curou o servo à distância. Diz a Bíblia que quando Jesus ouviu o pedido daquela comitiva de judeus, e diz a palavra que Jesus foi com eles até a casa do centurião, mas quando Jesus está chegando perto da casa do centurião, o centurião de casa mandou alguns amigos ao encontro de Jesus, vai, encontra com ele no caminho, e diga para ele o seguinte: eu não sou digno de que entres na minha casa. Por favor, de onde o Senhor está, libera uma palavra. E a Bíblia diz que do lugar que Jesus estava, e o servo estava à distância, dentro de uma casa, Jesus liberou a palavra, e diz Mateus, que imediatamente lá ele ficou curado. Talvez a pessoa que você está clamando esteja a milhares de quilômetros daqui. Talvez o seu problema esteja a muitos quilômetros daqui. Daqui Jesus pode liberar a palavra e a resposta de Deus vai chegar lá na mesma hora. A Bíblia mostra que Jesus tem autoridade sobre toda a terra, e a terra, ela pertence a Ele, e Ele tem autoridade em todos os lugares. Portanto, se você tiver fé para clamar, a resposta sai daqui e encontra a pessoa onde quer que ela esteja nesta hora. Jesus também cura à distância. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Jesus cura à distância, sabia? Às vezes a gente imagina que Jesus só pode curar se a pessoa estiver ali no lugar. Não precisa disso não. O poder dele é ilimitado. Não existe problema que ele não possa trazer solução. E em último lugar, Jesus curou o servo. Aliás, curou o servo à distância, mas ele também curou um servo que estava desenganado. Eu costumo dizer aqui nesta tribuna que o possível e o impossível para Jesus é a mesma coisa. Quem que disse que está desenganado? Os médicos, a medicina, os recursos da terra se esgotaram, pois para Jesus o possível e o impossível é a mesma coisa. Ele continua operando milagres. E Jesus vai curar o servo. Diz a Bíblia que esta comitiva que volta da presença de Jesus, diz o versículo 10, e voltando para casa os que foram enviados, encontraram curado o servo. A palavra de Jesus é infalível. A palavra de Jesus se cumpre. A igreja, por favor, curve a sua fronte. Todos os crentes orando agora. Quem sabe nós não tenhamos aqui neste lugar alguém que veio aqui triste, aflito, angustiado e sobretudo perdido. Há alguém que pode trazer resposta para a sua vida, para o seu problema, para a sua necessidade. Alguém que não conhece o impossível. Este é Jesus de Nazaré.
Jesus quer curar você, quer restaurar você e, sobretudo, Ele quer salvar a sua alma para toda a eternidade. Há alguém aqui hoje à noite disse: pastor, eu ouvi esta palavra, creio que o Senhor está falando comigo e eu quero responder esta palavra com essa centelha de fé que há no meu coração. Eu quero receber Jesus nesta hora e suplicar a Ele a sua graça infinita sobre a minha vida e sobre a minha necessidade. Há alguém aqui neste auditório dizendo: pastor, eu abro meu coração e eu quero receber Jesus como meu Salvador pessoal nesta hora. Levanta bem alta a sua mão e abaixa, eu vou orar por você em seguida. Há alguém aqui que está excluído, afastado da igreja e está tomando nesta hora uma decisão de regresso à comunhão da igreja. Eu peço para você levantar a sua mão se você está nesta condição e está voltando. Deus te abençoe, pode abaixar. Deus te abençoe, pode abaixar. Curva sua fronte e estenda a sua mão comigo sobre estas vidas que estão aqui neste altar. Bendito Deus e nosso eterno Pai. Oh Deus, nós te somos imensamente agradecidos por estas vidas que estão aqui na tua presença. Te peço pela vida do Humberto e peço pela vida da Elisete, Senhor. Tu os conheces melhor a eles do que eles mesmos são capazes de se conhecerem. Peço, ó Deus, que Tu realizes uma obra plena, completa no coração deles. E que esta palavra pregada hoje à noite possa produzir a fé necessária para conduzi-los à senda da salvação, que é por meio de Jesus Cristo. Nós oramos, suplicamos a Tua bênção sobre eles, sobre a família de cada um deles. Essa é a oração que eu faço nesta hora, confiado no nome santo e precioso de Jesus Cristo. E seja sobre nós agora o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.